seja bem-vindo ao programa Em Pauta desta semana, onde nós iremos discutir as previsões feitas pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, para mais um ano de recessão na economia brasileira e para 2017, outro ano onde, segundo os analistas do FMI, a economia ficará estagnada. Não vai haver crescimento da economia brasileira, pelo menos nos próximos 2 anos, é o que prevê o Fundo Monetário Internacional. E vamos também falar um pouco da alta do dólar. Qual é o impacto disso na vida da população brasileira? O Em Pauta dessa semana está um pouco diferente. Geralmente aqui nós temos 2 convidados e um jornalista entrevistando. Hoje a situação se inverteu. Queria apresentar para vocês o Chico Pereira, que está aqui ao meu lado, também trabalhando agora com a gente aqui na TV Fevale. Chico, seja bem-vindo e vai participar com a gente desse Em Pauta um pouco diferente. E para discutirmos esses assuntos, nós vamos conversar com o Luiz Denardim, economista, que já participou de diversos programas e mais uma vez nos cede essa presença ilustre para discutirmos economia. Chico, você gostaria de abrir o programa fazendo a primeira pergunta? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vou perguntar então para o Denardim, essa previsão do FMI é realista? Como é que vai se desenvolver isso aí, pelo menos para 2016? 2016 dá para ter uma ideia mais concreta, né, do que vai acontecer, porque já está acontecendo, a gente sente mais na pele, a gente estava conversando ainda agora antes de começar o programa. Como é que vai ser para 2016? O FMI está realmente certo? Em primeiro lugar, uma satisfação estar aqui novamente com vocês, com os nossos telespectadores. E realmente, Chico, a tendência é de que nós tenhamos uma continuidade dessa recessão que vem sofrendo hoje. Nós estamos aí com índices alarmantes em termos de recessão econômica, um crescimento do desemprego fantástico. Essa recessão que deve bater, ainda não está fechado o número, mas se estima em torno de 2,3% a 2,7% de recessão. E é uma recessão brutal, que implicou nesse desemprego todo que aconteceu ao longo desse ano que passou. Foram mais de 1.500.000 postos fechados, que isso corresponde a 5 mil famílias ou pessoas ou fornecedores ligados a essas pessoas, 5 milhões, que sofreram esse impacto dessa recessão desse ano. Não é um impacto inicial, nós estamos ainda subindo a curva. Agora, nesse primeiro trimestre, nós devemos ter também números bastante expressivos com relação a isso, de queda. E vai se concretizar, na opinião do FMI, algo em torno de 1,2% de recessão. Mas essa recessão deve ser maior até, porque o que eles estão computando muito é a queda na agricultura, porque a sustentação que vinha acontecendo até então era em decorrência da agricultura, que estava tendo um bom desempenho e que passou a não ter, em função não só das intempéries, mas em função do plantio, da falta de financiamento no plantio, né, que o governo apertando o cinto, teve que apertar esse lado também. Então, tudo isso vai dar a perspectiva para a gente de um ano ruim o ano que vem. E no próximo ano também vamos ter uma certa recessão, mas muito pequena, tendendo já a um equilíbrio, né, que já é alguma coisa boa. Mas vejam vocês, nós temos um ingresso de uma população aí de estudantes que está saindo da faculdade, daqui de todas as faculdades do país. Nós temos uma legião de desempregados e não tem emprego sendo criado. Veja o problema social que vai acontecer lá na frente. Sendo finalizados. Exatamente. Muitas empresas fechando, as grandes empresas reduzindo seus quadros, demitindo em massa já, sem acordos, sem programas de demissão espontânea. Então, isso é muito preocupante, né? A herança que vai ficar para o próximo governo vai ser uma herança maldita, né? Porque administrar nessas condições
vai ser muito difícil, certamente. Existe alguma possibilidade de começarmos já nesse ano a tentarmos reverter essa situação, ou a atual situação econômica e crise política caminhando lado a lado nos impede de termos uma previsão de melhora? A gente tem que fazer mais uma análise política. O Lévy vinha tentando fazer uma modificação, porque isso vem desde 2008. Foi implementada uma política econômica nesse país que levou a tudo isso que está acontecendo aí. E o Lévy estava tentando mudar isso, tirar o Lévy. E voltaram novamente à política que eles tinham traçado. Então, eu acho que esse ano não tem chance disso acontecer. A única chance que se tem de uma melhora econômica será durante o período eleitoral, que isso é natural, que haja um certo aquecimentozinho ali nesse período, em função, inclusive, dos gastos diferenciados que ocorrem numa eleição, e depois do resultado, vai depender do resultado da eleição. A continuar essa situação, certamente nós vamos ter uma prorrogação dessa recessão, dessas dificuldades econômicas. Por quê? Porque a moeda de um país, ela se baseia no governo que ela tem, na credibilidade que o governo tem. Bom, nós perdemos graus de investimento, nós já perdemos os financiamentos externos, fornecedores de dinheiro externo, as empresas que investiam no país tentando fazer crescer também se retraíram, estão algumas até se retirando daqui, empresas grandes. Vejo vocês que o HSBC, o maior banco do mundo, se retira do Brasil. Quer dizer, isso é sintomático, né? Então, não há uma perspectiva em esse governo continuando de que haja uma melhora pela frente. Denardinho, quanto que crises de grandes empresas protagonistas aqui no país, né, como a Vale, a Petrobras, influi nessa questão econômica que a gente está prevendo para esse ano e ano que vem? A gente tem duas grandes crises em paralelo dessas duas empresas, né? Sempre se falou que em investir em bolsas de valores, a Vale e a Petrobras são garantidos. Já não é mais, pelo visto, né? Como é que a situação delas hoje está influindo nisso? Olha, a longo prazo é uma boa opção de investimento. A longo prazo, né? E veja aí 15 anos no mínimo. Mas no curto prazo elas estão tendo esse impacto porque o governo botou, principalmente Petrobras, a serviço do governo. Quer dizer, uma coisa totalmente inaceitável, né? O que teria que se fazer agora para voltar a ser Petrobras privatizar? Mas há estudos para isso. Sim. Pelo menos alguns braços da Petrobras já estão sendo analisados para serem privatizados. Mas o governo não aceita privatização porque está fora da política deles. Então, dificilmente vai acontecer nessa gestão. Agora, num momento, vai ter que acontecer. Até para que a Petrobras possa voltar a ser o que já foi, né? Era a sexta maior empresa do mundo. Hoje nós estamos em 78º lugar. Quer dizer, é uma queda brutal num espaço curto de tempo. Tudo porque perda de credibilidade. Em quem? No governo, que é o detentor dela, né? O caso da Vale é um pouco diferente porque ela sofreu o impacto da recessão, ou vamos dizer assim, da diminuição de crescimento da China, que era o grande comprador. No momento em que a China fez um plano de reduzir o seu crescimento, o que aconteceu? Não precisou de tanto aço aqui da Vale. Então, consequentemente, ela sofreu esse impacto. Então, ela está sofrendo esse impacto externo e, por outro lado, a desvalorização do real. Mas como ele exporta, então é bom? Nem sempre, porque eles importam insumos, eles importam equipamentos pesados, né? E tem todo um transporte desses minérios. Então, tudo isso influi, né? Nós temos que analisar uma empresa e os impactos pelo global, não isoladamente pela sua atividade. Agora, esses números que passam de uma retração em torno de 2,3% a 2,7%, inflação na casa dos 10%, são números para inglês ver, na verdade, podemos dizer assim, porque o que a gente vê diariamente são números que vão muito além disso. Em relação à queda da economia,
não digo tanto, mas em relação à inflação, hoje ela está muito maior do que 10%. Sem dúvida nenhuma. O grande erro da medição da inflação é o erro das médias. Quando tu pega uma cesta básica com um monte de produtos que a maioria da população não utiliza, fica difícil de tu aquilatar qual é a real inflação. Eu estava dando, antes a gente estava conversando, estava dando meu exemplo pessoal. O meu supermercado, que era R$ 142, passou para R$ 197, aumento de 23%. A gasolina eu botava 17 litros, hoje eu ponho 13 com R$ 50. Quer dizer, 33% de aumento. Então a minha inflação pessoal é muito maior do que isso. Agora, eu não uso ônibus, eu não uso escola, eu não uso outros elementos que muitas vezes puxam para baixo essa média. Então, esse é o erro das médias, né? Certamente, a tua inflação, da do Chico, a minha, de todos nós, é bem maior do que os 10,4% que vai fechar a inflação esse ano. Mas fazer o quê? Isso serve para corrigir a maioria dos índices, né, que estão atrelados a algum tipo de atividades, seja no aluguel, seja de correção na educação, salários, etc. Então, isso é um grande problema. Por isso, uma outra medida radical, minha opinião particular, nós vamos ter que voltar à maldita correção monetária. Digo maldita porque ela cria uma inércia, né, e é difícil sair dela. E nós saímos a duras penas, né, com o Plano Real. Mas nós vamos ter que voltar por um momento para dar uma certa proteção, porque senão a tendência desse índice de inflação é crescente, porque nós estamos tendo uma redução de produção, uma redução de exportação, que dificulta a importação dos produtos que nós necessitamos, e vai começar a faltar produto no mercado. E aí vai acontecer o quê? O caos generalizado, as pessoas não vão ter proteção nem do seu salário, nem dos preços, os preços vão ser aviltantes. Então, acho que um dos remédios amargos que nós vamos ter que tomar vai ser esse, a volta da correção monetária, nem que seja provisória para conter esses elementos. É uma sugestão que eu não vejo ninguém falando, nenhum economista ventilando isso, mas tem que ser aventado novamente, porque é um remédio amargo, é um remédio difícil de tirar depois da economia, mas que tem que ser tomado para conter. Alguma coisa diferente tem que ser feita. Se fizer a mesmice, vai continuar tendo a mesmice. Certo. Denardinho, Chico, pedir só um breve intervalo para vocês, que nosso tempo nesse primeiro bloco já chegou ao fim e daqui a pouco a gente volta discutindo os rumos da economia do Brasil para esse ano de 2016, também no ano seguinte, 2017. Vamos falar um pouco sobre essa constante alta do dólar, o que isso realmente impacta na nossa vida. O programa em pauta volta daqui a pouco, não sai daí.